Você já sentiu que precisa ser três em uma só? A mãe presente, a parceira atenta e a empreendedora bem-sucedida. Será que isso é possível? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sucesso em vários aspectos da vida e como equilibrar tantos pratos. Eu sou a Jenny Sandzer, terapeuta holística integrativa, taróloga e professora de dança. Eu sou a Priscila Figueiredo, terapeuta integrativa. Seja muito bem-vindo ao canal do Vem Viver Você. Existe um mito muito forte sobre a supermulher, né? Como é maravilhoso ser a Mulher Maravilha, aquela que dá conta de tudo. Mas nós mulheres sabemos muito bem o peso e o que está por trás de dar conta de tudo. Eita, o papel da guerreira, ele é muito romantizado, ele é muito lindo, mas na vida real ele é insustentável a longo prazo. A verdade é essa. A gente sabe que é muito difícil a gente querer ser bem-sucedido em todos os papéis e nesse momento a gente acaba esquecendo um pouco de si. E é interessante porque sem a gente a nossa vida não acontece. Olha que coisa! Sem esse ser humano que tá ali priorizando os outros, a própria vida vai só indo ralo abaixo. E com isso, você não percebe o tempo e a energia que você está perdendo. Porque o tempo que você está dedicando para os outros projetos, você. Ok, os outros projetos requerem esse tempo e essa dedicação. Mas e você? Cadê o seu tempo? A gente não está falando aqui de um retiro. A gente não está falando aqui de ir pro spa todo dia. Apesar da nossa vontade ser essa. Seria A verdade é maravilhoso. essa. Mas a gente está falando aqui de pequenas pausas no dia a dia. Não é sobre isso também? Com certeza. E é muito interessante porque, como a Jenny falou, né? Na verdade, todas as relações partem de você. Só você. Então, se você não se cuida bem, você vai para todas as outras áreas, todos esses pratos e essas funções que a gente tem que exercer no nosso dia a dia, a gente acaba indo meio capenga, né? Então, é muito importante que a gente pratique muito o autocuidado diariamente. Então, é maravilhoso ir para o spa? É uma forma de se cuidar? Sim, mas existem inúmeras outras maneiras da gente praticar o autocuidado todos os dias e são formas da gente conseguir se sustentar para dar conta de tudo aquilo que a vida nos convida todos os dias. E compreendendo, gente, que certamente um dos pratinhos eu vou precisar abrir mão, né, em detrimento dos outros em determinado momento. Então, entender quais são as prioridades da minha vida. Eu hoje estou aprendendo a duras penas que eu preciso ser a prioridade da minha vida, porque eu entendo e acredito que todas as relações partem de mim. Se eu não estiver bem, então quando eu me coloco diante do meu filho, por mais que eu ame, eu vou estar irritada, impaciente, sobrecarregada, vou acabar brigando e despejando nele a minha insatisfação que não tem nada a ver com ele, mas tem a ver comigo, por estar muito desconectada de mim, distante, chateada, insatisfeita. Para você funciona assim? Nossa, super. Eu aprendi isso também a duras penas pré-pandemia, quando eu tive um transtorno do pânico. Foi assim o puro suco do caos. Eu estava num momento extremamente empreendedora, extremamente concretizadora, realizadora, gravando curso online, onde as pessoas achavam que eu era completamente maluca de ensinar dança sem ver o ser humano ali ao vivo. E aí eu falei, meu Deus, tudo isso, eu gravei um programa, sabe, no GNT, enfim, eu estava passando por um grande sucesso como empresária e eu estava completamente esquecida de mim, apesar de trabalhar em escolas religiosas. Na época eu trabalhava num centro espírita, então a minha vida religiosa estava ok, a minha maternidade estava ok, meu casamento estava ok também, mas e eu? Aí pronto, aí quando eu estava super ansiosa pelo lançamento, pelo sucesso do meu trabalho, eu falei, meu Deus do céu, calma, para o mundo que eu quero descer um pouquinho. E o mundo falou, não senhora, não vamos estar dando para parar. Eu falei, Senhor, e agora? Surtei legal. Gente, eu tive um transtorno do pânico assim que foi o puro suco do caos. Realmente, não tinha força para absolutamente nada, mas eu me forçava a fazer o que era necessário. Minimamente, cuidar do meu filho, levar para a escola, né, ser mulher do meu marido, mas também era o mínimo, é o mínimo viável. O que eu preciso minimamente fazer para manter essa relação? Era o que eu fazia. Claro que eu tive que buscar muitas saídas, né? Eu tomei medicação, fiz trabalhos espirituais também, comecei psicoterapia. A Pri também me ajudou muito na época, ela começou a ensinar a gente sobre os conceitos da constelação sistêmica. Então, assim, foi um conjunto de autocuidado que eu precisei passar. Foram 9 meses de muito intenso autocuidado e realmente olhar muito para mim. Se eu não tivesse olhado para mim naquele momento, hoje eu não saberia dizer qual é o meu momento, qual é o momento de cuidar da empresa, qual é o momento de cuidar da família. Então, realmente, às vezes a gente precisa passar por uma crise dessa para olhar para a gente. Então, se você está vendo esse vídeo,
Calma aí, jovem. Será que você precisa passar por uma dor dessa? Um transtorno do pânico, algo assim, um burnout, uma ansiedade extremamente ou uma depressão profunda para você olhar para você? Você precisa realmente passar, chegar nesse ponto? Então, se você está quase lá, peraí, calma. Use esse momento, às vezes até esse vídeo é o sinal que você precisava para você parar de querer olhar para todo mundo e não olhar para você. Chegou a sua hora. Então é tão importante isso, né? Muito. E é interessante porque dentro desse processo, assim, para mim o que ficava de muito forte era a culpa. Então, até hoje é algo que eu preciso respirar e compreender que dizer para mim mesma, tá tudo bem, você está fazendo o melhor que você pode, nesse momento essa é a melhor decisão. Porque eu observo que pra gente, especialmente quando a gente empreende, né? Se a gente coloca a energia no negócio, a gente tem a sensação de que está pecando em casa, porque eu estou muito focada no negócio, aí estou num evento no final de semana, não tenho oportunidade de estar com as crianças, com o marido, aí vem a culpa, poxa, tô sendo bem sucedida nos negócios, mas estou falhando em casa. Aí se sai com o marido, fica, caramba, estou deixando o negócio, estou viajando e meu negócio tá lá, e aí, o que eu faço? Então existe uma culpa também muito Super. inconsciente, um peso, né? E Uhum. agora? Se eu faço por uma coisa, eu tô sempre deixando algo para trás. Então, ter essa consciência de que vai ser necessário priorizar a sua energia em determinados momentos. Então, para Sim. esse momento, para esse projeto, ok, né? E aí entra uma coisa que para mim é fundamental, que são as nossas formas de comunicação. Né? Você entrar com a comunicação e falar com os filhos aquilo que você está sentindo, falar com o marido, falar com seus colaboradores, deixar claro, olha gente, eu vou precisar me afastar por uma semana, por 15 dias, por 20 dias, Por a 5 minutos. Jenny está aqui por 5 minutos, né? Então a Jenny está aqui, agora nesse momento ela é a responsável, ou ninguém tá, ou quem é que tá, sabe? Mas ter essa consciência de que vai ser necessário fazer determinadas pausas e não entender isso como um processo de fracasso, né? A pausa ela é necessária. Exato. E não se punir por isso, sabe? Se você tem um papel de liderança, você exerce esse papel de liderança possivelmente em mais de um lugar. Então, você é líder na sua empresa, você é líder na sua casa, você é líder na igreja, líder no grupo das amigas, não importa onde você está presente, você tem um papel de liderança. Então, se não tá ok para você nesse momento, comunica com a pessoa, cara, não tô bem, ou então me ajuda, tô Uhum. precisando de apoio. Isso também é super importante, tá? Você não tá sozinho. Por mais que esteja doendo, por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja se sentindo sozinho, você não tá. Com certeza tem alguém, nem que seja o vizinho que você nunca falou, o que mora ali do lado da sua casa ou do seu apartamento, bate ali na porta dele e fala: "Cara, me ajuda aí, sério, não tô legal hoje. Só senta aqui comigo. Deixa eu então dar um copo d'água." Sabe? Poxa, somos seres humanos, gente. Por que não? Qual é o problema disso? Não é, eu não sou menos e eu não tô forçando amizade. Entendeu? Se você não conhecer a pessoa e você pedir ajuda, poxa vida, se alguém tropeça na rua, a gente vai lá, caiu, machucou, poxa, sabe? Você vai ajudar. Então, por que não pedir ajuda para quem você já conhece? Então, esse lugar de vulnerabilidade, eu acho que ele vem muito para ajudar um pouco a diminuir um pouco essa culpa. Porque a gente ter culpa quer dizer estou me sentindo insuficiente, não merecedora, feia, sabe? Poxa vida, pra que isso, gente? A gente já tem tanta responsabilidade na vida. Ainda tem mais essa de ficar se sentindo culpada. Ah, fala sério, né? Realmente é um processo. E assim, para mim, tudo começou com pequenos hábitos, acredito que para a Jane também, né? O primeiro de todos, para mim, o mais fundamental é realmente a gente reconhecer. Então, parar um pouquinho, fazer tipo um check-in emocional e perguntar o que eu tô sentindo agora, sabe? Às vezes, o corpo tá o tempo todo sussurrando pra gente e a gente não escuta. A Então, gente finge demência, a verdade é essa. é, né? Uma dorzinha de cabeça ali, Uma indigestão ali, um intestino preso ali, e por Pois aí vai. é, o que será que você andou engolindo aí, né? Que não caiu muito bem. E aí a gente fica fingindo que não tá ouvindo até que o corpo grita, né? Numa depressão, ele grita numa síndrome do pânico, você começa a sentir uma taquicardia, mão suando. Então, assim, antes de começar esses sinais, quando você perceber que você tá muito irritada, as pessoas têm uma dificuldade de compreender, né? A depressão, ela não começa com uma tristeza profunda. Não, gente, a depressão muitas vezes ela começa com uma impaciência muito grande, com uma irritação, sabe? Com uma sensação. Então a gente precisa primeiro olhar, respirar e entender o que eu tô sentindo, sabe? Como é que eu tô me sentindo agora? O que é isso no meu corpo? O que isso está querendo me mostrar de alguma forma? Então,
parar um pouquinho, respirar e fazer esse check-in emocional, se for possível diariamente, sabe? Ao final do dia, como é que eu me senti hoje? Eu tenho muito hábito de escrever, então, desde muito criança, como eu era filha única até os 9 anos de idade, então eu gostava muito de escrever, sempre foi uma forma de comunicação. E até hoje eu carrego com isso, esse hábito, né? Eu escrevo muito e escrevo assim, eu deixo ir. Eu sento com meu caderninho, acendo a minha vela e deixo ir, deixo ir. Daqui a pouco eu paro para ler e parecia que os assuntos estavam todos desconexos, mas quando eu leio eu falo, caramba, então era tudo isso que estava dentro de mim. É muito interessante a gente observar quais passos a gente pode dar para poder mudar, mas a gente só consegue mudar aquilo que a gente reconhece, aquilo que a gente nomeia. Quando a gente dá nome ao que a gente está sentindo, fica muito mais fácil. Hoje todo mundo fala, eu tô ansiosa, tô ansiosa. Tá, eu tô ansiosa por quê? A ansiedade geralmente ela vem de um medo, né? Eu tô com medo de quê? Medo de ser rejeitada, medo de ser reprovada, medo de não ser aceita, medo de ser vista, medo de ter sucesso. O que que é que eu tô sentindo? Que quando você sente, consegue nomear, você começa a entender, então quais são os passos que eu preciso dar para poder lidar com esse medo, né? Com esse medo de sair sozinha, com esse medo de pedir ajuda, de aprender a receber. E sem essa dizer que não tem tempo. Porque se você quer, você tem tempo sim. Se você quer ir ao cinema, você arruma um tempo na rotina para ir ao cinema. Se você quer ir comer num restaurante diferente, se você quer encontrar uma pessoa, você dá os teus pulos e você arruma o tempo. Então não tem essa de eu não tenho tempo. Você tem tempo sim. E você tá com você o tempo todo. Sinto lhe avisar que de você não foge, tá, senhora? Só para te avisar. Nem que seja no banho. Coloca lá uma cromoterapia, coloca uma vela, coloca um óleo essencial na parede do chuveiro e de alguma maneira você consegue trazer as práticas integrativas para o seu dia? Sim, é possível sim. O autocuidado, ele deve ser prioridade o tempo todo, o tempo todo. Se aquilo ele não está fazendo sentido para você, não faça. Ah, mas eu sou obrigada. Calma, você é obrigada mesmo? Você está sendo obrigada pelo seu chefe? Ok. É uma função que só você pode exercer? Você pode negociar? Posso dividir com alguém? Posso pedir ajuda? Tem alguém que possa, enfim, sabe? Você tem obrigações, sim, que você não consegue, mas tem outras que são negociáveis. Então, o não ter tempo de olhar para você é uma mentira que você está se contando. É uma desculpinha da mais esfarrapada que você está aí jogando no universo. Ah, eu não tenho tempo. Querida, tá? Seja menos aí. Outro detalhe, não tenho dinheiro. O não tenho dinheiro, aí, meu amor, aí a esfera é um pouquinho mais embaixo, tá? Um pouquinho mais embaixo. O autocuidado, ele não requer dinheiro. Ele requer esforço e você olhar para ele. Então, e somente, você pisar na grama te custa quanto? Total de R$0. Você tomar um banho, só um banho terapêutico, você passar a mão no seu corpo de fato, agradecendo o seu corpo por ele ter feito o seu dia hoje. Te custa quanto? Ah, é, né? R$0. Então não é sobre dinheiro, não é sobre tempo. A gente consegue encontrar saída, mas o que se requer de fato, no final das contas, são escolhas. Você está escolhendo olhar para o que no seu dia a dia que não é você, primeiro. E não é sobre ser egoísta, é ser sobre auto-amor. Isso faz você equilibrar os seus pratos com leveza, com facilidade, alegria e glória. Não é Com sobre isso? certeza. Porque fica leve. Quando você está no seu lugar inteira, adulta, lembrando, né? Nós somos todos adultos aqui. Quando você não está no lugar da criança mimada e birrenta, quando você não está no lugar do adolescente que está esperando, sabe, que alguém vai e pegue você pela mão e te leve para algum lugar, você tem total capacidade de falar, aqui eu dou conta, ali eu não dou mais. Porque você está se relacionando com adultos. No universo do trabalho, no universo das amizades, tem adultos envolvidos. E todos deveriam ter esse nível de maturidade mínima de saber aonde você termina, onde eu começo e vice-versa. E aí a coisa se dá. E mesmo que eles não tenham, a gente deixa o que com o outro que é do outro e a gente ocupa o nosso lugar e compreende o que que eu posso fazer aqui por mim, né? E aí é um processo de compreender, estabelecer os seus próprios limites, dizer que não, né? Eu não quero, eu não vou, eu não consigo. Para mim já deu, né? Esse é o meu espaço. Não, eu não gostei da forma como você falou. Então estabelecer esses limites.
Limite, gente, é fundamental para a gente conseguir equilibrar os nossos pratos, realmente priorizar aquilo que é preciso. E as práticas integrativas no seu dia a dia, elas vão trazer para você autorregulação, né? Então, quando você consegue se equilibrar emocionalmente, você consegue enxergar as coisas com mais clareza, você consegue tomar melhores decisões com uma simples respiração, cara. Faça 3 respirações profundas, enchendo o abdômen, soltando pela boca, enchendo o abdômen, soltando pela boca. Você já vai ver a mesma coisa, o mesmo problema, o mesmo desafio com outro olhar. Você vai conseguir enxergar por outros ângulos. Então é isso que a gente convida vocês a fazerem todos os dias, né? Trazer aquilo que Deus já nos deu, né? O nosso próprio corpo. A gente não precisa, não tá nada fora, tá tudo dentro. E entender o que que é meu, o que que é do outro e parar de viver a vida só para agradar, só para servir, né? A gente também precisa se servir. A gente precisa cuidar primeiro da gente para depois a gente cuidar do resto das nossas relações. Dorme com esse barulho aí, jovem, é sobre isso. No vídeo de hoje, eu espero que você tenha saído daqui sacudida, sacudida na sua própria direção do seu autocuidado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!